Você ama viajar, mas ainda fica com friozinho na barriga sempre antes das viagens por causa da dificuldade com o idioma? Ou você nunca nem viajou por medo de não conseguir se virar num país onde as pessoas falam uma língua diferente da sua? Se essa é uma preocupação sua, calma. Um monte de gente também vive essa mesma questão. Mas afinal, será que dá para viajar sem falar um outro idioma além do português? Nesse vídeo eu vou te dar a minha opinião sobre esse tema e vou dividir algumas dicas para quem tá a fim de quebrar essa barreira e sair viajando sem medo por aí. Eu sou Marina Heimer e esse é o canal do Imagina na Viagem. Bom, em primeiro lugar, eu quero te dizer que não existe solidão nessa sua insegurança. Muita gente passa por isso e é super normal. A gente aprende desde cedo a importância da fala, da comunicação verbal, para poder exprimir os nossos sentimentos, os nossos desejos, desde o que a gente vai querer comer no almoço até as coisas mais complexas e as nossas dores também. Desde que você é bebê, você aprendeu a falar as suas primeiras palavras, é assim que você se expressa e um dia você entra num avião e depois de 12 horas você desce num lugar onde aquelas palavras que você aprendeu não servem mais para nada. E o pior, você não sabe usar, não sabe falar as palavras que funcionam ali. Até para mim, que já viajo há um tempão, pensando assim desse jeito, a coisa fica meio tensa. Então sim, é super normal sentir essa hesitação, essa vulnerabilidade, mas como qualquer medo, o importante mesmo é não deixar isso te travar, te impedir de fazer uma coisa que você tá super afim, tipo uma viagem. Na minha opinião, dá sim para viajar sem ser fluente num outro idioma, dá para viajar falando um pouquinho, hoje em dia dá até para viajar falando nada. E aí eu vou te dar algumas ideias de coisas que você pode fazer antes e durante a sua viagem para facilitar essa comunicação e te fazer sentir uma segurança maior. Para começar, tem uma coisa que é certa. Como qualquer insegurança, essa questão do idioma, ela tende a ficar cada vez menor para você à medida que você vai vivendo outras experiências que são bacanas, que são mais positivas, você vai vendo que dá para se virar, que não é um bicho de 7 cabeças. E aí eu pensei num exemplo aqui para chegar num ponto que eu acho bem importante. Pensa numa criança que tem medo de dormir sozinha. Primeira noite vai ser horrível. Ela vai se sentir desprotegida, ela vai achar que tem um monstro dentro do armário ou embaixo da cama. Mas aí o tempo vai passando, essa repetição de experiências positivas vai dando cada vez mais confiança para ela. Ela vai vendo que tá tudo bem, que os pais estão no quarto ali do lado, que não tem por que ter medo, não existe monstro no armário. E um dia aquilo vai virar uma coisa que é normal, é banal. Mas pensa comigo, se as primeiras experiências dessa criança dormindo sozinha não são tão positivas, vai ser mais difícil quebrar essa barreira. Ela até vai se acostumar um dia, mas vai demorar mais para ela pegar essa confiança. Você não vai colocar, por exemplo, o seu filho ou o seu sobrinho para assistir um filme de terror na primeira noite que ele vai dormir sozinho, nem vai entrar no quarto enrolado num lençol fantasiado de fantasma. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Eu acho que é bem por aí quando a gente está falando sobre essa questão da insegurança do idioma. As primeiras experiências vão sim acabar moldando a gente um pouco. Elas podem ajudar ou atrapalhar a quebrar essa barreira e por isso eu acho que elas precisam ser bem pensadas. Se você tem esse receio por não falar uma outra língua, o ideal é que você evite destinos que são mais complicadinhos, que são menos turísticos nessas primeiras viagens. De modo geral, quando você tem um fluxo maior de turismo numa cidade, ela fica mais amigável, ela vai ser mais tranquila para quem tem essa questão com a língua. As pessoas, os locais já estão mais acostumados a receber gente de fora, que não fala a língua nativa dali. Nos restaurantes você vai ver que vários deles vão ter versões de cardápio em várias línguas diferentes e por aí vai. Então tenta, ao máximo, dar preferência para esses destinos mais fáceis, mais populares entre os viajantes nas suas primeiras viagens. Uma outra possibilidade para quebrar essa barreira inicial é dar prioridade também aos destinos onde a comunicação é naturalmente mais fácil. Em Portugal, por exemplo, você não vai ter nenhuma dificuldade para se comunicar. Mas você também pode tentar os países que têm o espanhol como língua oficial, porque é um idioma que é mais parecido com o nosso, algumas palavras são iguais, os sons são muito parecidos, então é mandar mesmo aquele portunhol sem vergonha e fica bastante fácil de entender e de ser entendido. Aliás, por falar em vergonha, essa é uma coisa que eu acho que
atrapalha muito. Eu acho que dá pra dizer, inclusive, que na maioria dos casos é o que mais vai atrapalhar a sua comunicação fora do Brasil. A gente tem vergonha de errar, tem vergonha de falar com um sotaque estranho, de não lembrar um termo ou uma palavra específica, de não entender alguma coisa que está no cardápio do restaurante e precisar perguntar. Mas isso é uma bobeira, assim, de verdade. Uma vez eu ouvi, eu nem lembro mais aonde foi, porque já tem muito tempo, mas foi uma coisa que meio que transformou a minha visão sobre isso, porque eu também sempre tive muita vergonha de falar errado. Eu odiava, por exemplo, ligar no telefone para a recepção para resolver alguma coisa. E aí eu vi uma pessoa falando para a gente se colocar no outro extremo da situação. Quando a gente está aqui no Brasil e encontra, por exemplo, um gringo na rua pedindo ajuda, pedindo alguma informação, não é super bacana quando a gente vê que ele está se esforçando, que ele está tentando falar com a gente no nosso idioma? Eu aposto que você nem liga se ele está falando o tempo verbal certo, se ele fez a concordância certinha, você só pensa que ok, aquela não é a língua nativa dele, você se esforça para entender o que ele está dizendo, para ajudar no que ele está precisando e acha até bacana, acha legal que ele tenha aquele interesse em aprender, aquele esforço. E eu acho que é o que acontece quando a gente está viajando. A pessoa que está recebendo a gente no país dela, ela sabe que a gente não é dali, ela sabe que aquele não é o nosso idioma e tá tudo certo. Ninguém vai te julgar se você errar nessa situação. Esse olhar de julgamento, na verdade, ele é todo nosso e ele cria uma barreira que nem precisava estar ali. Agora, também não vai me entender mal. Isso não é um conselho para todo mundo agora parar de estudar línguas, é óbvio que não. Quanto mais você puder se dedicar a aprender um outro idioma, melhor. É melhor para quando você está viajando, é melhor para sua carreira profissional. Então, se você pode, se você tem tempo, se você tem grana, vale super a pena focar em aprender, em melhorar. O que eu quero dizer aqui é que não dá para achar que não saber bem, não falar bem, seria uma questão impeditiva na hora de viajar. Não é assim. Antes da gente continuar, eu vou fazer uma paradinha rápida aqui para te convidar a se inscrever aqui no canal, se você ainda não está inscrita ou inscrito. E aproveita também para deixar o seu like aqui embaixo. Mas vamos lá, voltando ao papo. Outra coisa que pode te ajudar bastante durante a viagem é o seu celular. Hoje já existem vários aplicativos de tradução disponíveis tanto para iOS quanto para Android. Eu uso bastante o Google Tradutor, ele está sempre no meu celular, mesmo quando a gente nem está viajando, porque vira e mexe eu preciso traduzir alguma coisa no meu dia a dia mesmo. E em viagem eu também uso muito. Na Holanda eu usava bastante, porque, como eu já contei aqui, a gente pegou o comecinho da pandemia por lá e eu ficava entrando nos sites de notícia direto para saber o que estava rolando, se tinha alguma restrição nova, enfim, e óbvio que eu não entendia nada em holandês. Então eu só selecionava o texto e mandava ele traduzir automaticamente para o português. Eu usei muito também no supermercado, ele tem uma função que eu acho bem legal, que você aponta a câmera para a embalagem e ele automaticamente já te mostra na tela aquele texto da embalagem traduzido para o idioma que você escolheu, no caso o português. Isso é maravilhoso porque a gente nunca sabia bem o que era o que ali em holandês. E uma outra função que eu acho ótima é a tradução simultânea de conversas. Você pode habilitar o microfone do seu celular ali para o aplicativo, ele vai ouvir o que você está falando e traduzir em texto para outra língua que você escolheu. E aí a pessoa te responde falando nessa outra língua e ele já faz a tradução para o português também. Há uns anos atrás, eu lembro que a gente estava em Matera, no interior da Itália. A gente estava assim numa dificuldade danada para chegar no hotel. Era uma área da cidade que não podia entrar com carro e a gente tinha que estacionar num outro lugar. Enfim, eu precisava falar com o hotel para saber como é que a gente ia fazer direitinho, se a gente podia passar lá só para deixar as malas, enfim, como é que ia fazer. E aí quando eu tentava contato por e-mail, por mensagem, ninguém me respondia. O meu chip do celular não estava funcionando para ligação, só para internet. E a gente que ficou meio assim com mãos atadas. O que rolou foi que o Kaká acabou parando no estacionamento privado, onde tinham uns caras assim num guichê tomando conta. E aí eu desci para pedir uma ajuda, para pedir uma orientação, enfim. E no interior da Itália, uma cidade muito pequena, eles não falavam nada de inglês ou de português. E eu também não falava nada de italiano. Eu tirei o celular do bolso, abri o tradutor e num instante a gente já estava se entendendo. Um dos caras acabou depois me emprestando o celular para eu ligar para o hotel. E em 5 minutos já estava tudo certo. A gente já sabia para onde tinha que ir, como tinha que fazer.
Então esse é o meu conselho, baixe um aplicativo, ou então pode baixar vários para você poder definir qual que é o seu preferido, e sempre viaja com ele. Essa é uma dica que vale para todo mundo, porque mesmo que você fale alguma coisa de inglês ou de outro idioma, em alguns países, em lugares menores, mais de interior, acontece do inglês, por exemplo, não ser assim tão presente como foi o caso lá em Matera. E aí o aplicativo pode sim acabar tendo uma utilidade legal para você. Se você já tem alguma noção, mesmo que básica da língua, pode ser uma excelente ideia fazer uma espécie de intensivão de filmes e músicas naquele idioma antes da viagem. A gente sabe que quando a gente não exercita a comunicação num outro idioma, é super normal ficar meio enferrujado. Uma prova disso é que quando a gente viaja, os primeiros dias são sempre mais difíceis nesse sentido. A gente acaba demorando sempre um pouquinho assim para entender as coisas quando falam com a gente. E aí no final da viagem já tá mais se sentindo em casa. Aqui comigo é sempre assim, vira e mexe. Eu volto de viagem falando, nossa, se eu ficasse mais 15 dias eu voltava fluente. Porque tem mesmo uma questão de precisar de tempo para você se familiarizar, para você se acostumar com o sotaque, com a cadência da fala. E aí ouvir músicas, ver filmes, séries, isso ajuda bastante. Você não vai treinar a sua fala, mas é uma forma legal de ir treinando a escuta, de recuperar vocabulário, que a gente sabe que com o tempo, sem o uso, vai diminuindo, a gente vai esquecendo as palavras e por aí vai. E se você não tem noção nenhuma do idioma, pode ser bem interessante pensar em maneiras de aprender, mesmo que assim, minimamente o básico, só para ganhar um pouquinho mais de confiança mesmo. E aí você tem várias formas de fazer isso. Algumas delas vão demandar um pouco mais de tempo e de dinheiro e outras menos. Você pode contratar, por exemplo, um professor ou uma professora particular para te ensinar o básico nos meses ou nas semanas que você tem antes dessa viagem. Tem vários sites que fazem essa ponte entre alunos e professores e você pode fazer essas aulas online, pagando por aula, com professores nativos. Eu vou deixar aqui na descrição, aqui embaixo, algumas sugestões de sites que você pode pesquisar. Mas você também pode aprender no seu tempo, por conta própria e gastando menos, com aqueles livretinhos que ensinam idiomas e que são mesmo voltados para viagens. Eles têm expressões que você pode precisar usar durante a viagem, tipo num hotel, num restaurante. Ou então você ainda pode aprender também com a ajuda de aplicativos para celular. Eu, particularmente, gosto bastante do Duolingo. Eles têm site também. E eu já usei a beça por aqui, tanto para desenferrujar o meu inglês, quanto para aprender um pouquinho de outros idiomas. É bem legal, bem fácil de usar, tem versão gratuita e aí você decide quanto tempo que você vai ficar ali treinando no seu dia a dia. Então não tem mesmo desculpa. E aí eu tenho duas dicas finais para te dar de coisas que mesmo depois de aprender um pouquinho, de estudar, mesmo tendo um aplicativo de tradução no seu celular e zero vergonha de colocar o seu inglês para jogo, podem sim ser bastante úteis durante a viagem. A primeira é pensando na imigração. Essa é aquela parte da viagem que ninguém gosta. Quando a gente chega num país novo e tem que passar por uma mini entrevista para dizer o que a gente está fazendo ali, para dizer quando a gente volta para casa, essas coisas. E se esse já é um momento tenso, até para quem se garante no inglês ou no idioma local, é mais ainda para quem não tem essa segurança. Eu já tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre imigração, as perguntas que eles costumam fazer nessa entrevista, então eu recomendo que você dê uma olhada nele e aí você já pode se preparar direitinho. A primeira coisa que vai te fazer dar uma relaxada é saber que quando a comunicação realmente não rola, eles geralmente têm um tradutor, um intérprete para ajudar, ou então acaba rolando mesmo de outras pessoas que estão na fila pararem para dar uma ajuda. Mas a gente por aqui já viajou com amigos que tinham essa dificuldade com o idioma e eles tinham toda uma colinha pronta com o nome dos hotéis que a gente ia passar, com as cidades que a gente ia conhecer, a data que a gente ia voltar para o Brasil, além de todos os documentos para comprovar tudo isso. E essa cola foi super legal porque deu uma segurança a mais para eles e no final eles não precisaram nem de intérprete, nem de ajuda de ninguém, então essa pode ser sim uma ideia legal para você fazer nas suas próximas viagens. E o mesmo vale também para questões médicas. Essa é a segunda dica que eu quero te dar aqui. Se você tem alguma questão de saúde que seja importante, é sempre bom ter um documento com você traduzido para a língua daquele lugar que você foi viajar, explicando essa condição. E aí aqui eu posso usar um exemplo meu mesmo. Eu tenho alergia medicamentosa. Isso significa que tem vários remédios que eu não posso tomar e toda vez que eu vou viajar,
eu levo comigo uma relação traduzida desses remédios. Ali nessa relação diz que eu tenho uma alergia, o que eu não posso usar, quais são os remédios que eu já tenho o hábito de usar e não me fazem mal, e aí você pode fazer o mesmo, só adaptando para a sua situação. Isso dá um pouquinho mais de segurança pra gente e também facilita bastante quando, porventura, acontece algum problema. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você agora tenha mais ferramentas para quebrar um pouco essa barreira do idioma e que comece a viajar por aí com mais tranquilidade e confiança agora. Antes de ir embora, se eu tiver te ajudado com esse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo. Se você ainda não está inscrito ou inscrita aqui no canal, aproveita também para se inscrever e ativar as notificações. Um beijo e até a próxima!